queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. E nessa oportunidade estaremos juntos comentando a lição de número 6. Lição que tem como título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Santificação, comprometido com a ética do Espírito. Nós temos a satisfação de estar estudando um assunto de pneumatologia que vem trazendo aí informações e exortações importantes para os nossos dias, para a nossa vida, para o momento que estamos vivendo. Enfim, estamos gratos a Deus por esta oportunidade. Quero aproveitar aqui e mandar uma saudação de paz para a nossa irmã Vilma e o pastor Isaías, seu esposo. Deus abençoe pastor Isaías, Deus abençoe irmã Vilma. Muito obrigado pelo presente. Eu fiz aniversário no mês de janeiro e eles me deram um presente. E um dos presentes que eu gosto muito de ganhar. Gosto muito de ganhar livros e eles me deram um livro. Eu tenho um livro muito bom aqui que foi o pastor José Wellington Costa Júnior, que me deu um livro muito importante. Também o pastor me deu essa declaração de fé também. Ele nos deu. Está até autenticado aqui por ele. O meu pastor, o meu presente lá. Certo? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Mas nesses dias, a irmã Vilma me deu um livro muito importante. Aqui, eu já havia mostrado ele em outro canal que eu tenho, o canal Rascunho Teológico. Um livro muito importante, traz informações contundentes e nos desperta bastante. Me despertou bastante para a temática. Ok? Isto posto, irmãos, o tema geral da nossa lição é o verdadeiro pentecostalismo, a atualização da doutrina bíblica, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nesta oportunidade, na lição de número 6, estaremos estudando sobre a santificação. Nós temos dois termos que temos que levar em conta: santificação, ou santidade, e ética. Inclusive foi professor de ética por muito tempo na FAESP. Tá aqui, tem vários materiais de ética aqui, sobre ética e comportamentos, e assim sucessivamente. Então nós vamos estar trabalhando essa temática. Na introdução da revista, na introdução da lição, está escrito assim: Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, e sua essência e natureza, conforme está escrito em Apocalipse 15, verso 4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos, aí, a partir de agora, estudar, então, essa temática muito importante. O primeiro parágrafo, o primeiro tópico da nossa lição está escrito assim: a santificação no Antigo Testamento. O segundo tópico está a santificação no Novo Testamento. E o terceiro tópico é a santificação aplicada ao crente. Glória a Deus. Muito importante que nós temos que trazer uma historicidade relacionada a essa santificação aqui do Antigo Testamento. Russell Norman Champlin, ele vai trabalhar dentro de uma proposta muito aberta com respeito a esse assunto. Aberta quer dizer, trazendo um bojo de informação muito importante. E eu coloquei aqui no meu rascunho, aqui eu sempre faço uns rascunhos, tem vários aqui. Eu coloquei no meu rascunho aqui uma temática assim: santidade e santificação. A leitura bíblica em classe está em 1 Pedro
capítulo de número 1, capítulo 13, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 23. O termo e o vocábulo kadosh ou kodesh significa, no hebraico, separado ou frescor. O termo grego é agizune, que significa separação, santidade, ou separação ou santidade. Então a palavra raiz vai falar de agos, que indica aí qualquer objeto que merece respeito religioso, enfim. Já a palavra raiz verbal, que adizomai, significa ter meio, ter medo, ter respeito profundo. Já o termo agiotes é a condição de santidade. Santificação é um termo dentro do grego que significa agiasmo, não é? Então significa consagração, separação, santificação. E o desejo de Deus, dentro da sua santidade, é que todas as criaturas espirituais, a saber, os anjos, e nós, os homens, sejamos absolutamente, o desejo de Deus é que sejamos absorvidos dentro desse contexto de santidade, que nós podemos absorver a santidade de Deus. Isso Mateus capítulo 5, verso 48, Romanos capítulo de número 3, versículo 21, vai nortear-nos para essa demanda. O desejo de Deus é que nós absorva a sua santidade, né? A santidade de Deus, que Deus é santo. Todos que querem se envolver com Deus têm que ser santo também. Ponto. Isso é um ponto pacífico, né? E todos nós que queremos nos aproximar de Deus, queremos ter uma proximidade, estar junto de Deus, precisamos ser santo, ou seja, separado de toda sorte de pecado e imundícies. E se porventura tiver alguma problemática, se aproxima-te de Deus, peça perdão para que receba de Deus a misericórdia, e dessa forma somente a santidade que é aceitável a Deus é a santidade a santidade que está escrito no capítulo 5, verso 48, é a santidade aceitável de Deus. Então ele só trabalha dentro dessa visão. Senão, se você quer ser santo, quer estar próximo de Deus e viver de qualquer maneira, esquece. Isso não vai acontecer. Você pode fazer... Tem gente que pensa assim, isso não estou falando de legalismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Absolutamente nada a ver. Então, nós temos aí, podemos elencar cerca de 14 elementos para a santificação. É que o tempo do vídeo, eu gravo 30, 35 minutos aproximadamente, e não vai ter tempo para a gente trabalhar tudo isso aí. Mas eu posso até deixar na descrição do vídeo embaixo aí. Mas vamos trabalhar isso aí, entendeu? Então, por exemplo, a conversão e a justificação são sementes da santificação. A conversão e a justificação são sementes da santificação. Então, daí nós temos que trabalhar aí a questão dos elementos da santificação, que implica isso, os elementos que vai implicar essa questão aqui. Então, esses livros que eu estou usando recente, eu deixo bem próximo aqui. Nós vamos trabalhar essa proposta aí, ok? Então nós vamos trabalhar essas duas palavras, trazendo a definição da importância da santificação e da ética na vida cristã. É basicamente o tema da lição de domingo, próximo domingo, que estaremos estudando, dia 7 de fevereiro de 2021. Então vamos definir os termos. Santificação, já trouxe um bojo aqui sobre agiasmo, sobre adizomai, sobre agiosune, enfim.
Então, eu já trouxe algumas raízes dentro do grego, dentro do hebraico. Né? No hebraico significa kadosh ou kodesh, né? Que é separado e etc. Então, já a ética, a palavra ética vem do grego, que significa ethos, né? Significa um conjunto de costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento e da cultura, né? Característicos de uma determinada coletividade, época ou região. Isso é o dicionário Hausos que vai trazer isso. Também trabalho muito com o dicionário Aurélio que tenho ali. E hoje já não se compra mais dicionário físico, geralmente não se acha mais. Encontramos tudo online, né? O dicionário Aurélio vai trazer as mesmas definições. Então, ética, segundo... tem aqui um livro do pastor Cláudio Honor de Andrade, Movimento da Ética, alguma coisa assim, acho que está lá para trás, que eu coloco todos os livros temáticos ali, está lá para trás, está aqui no armário, mas está aqui para trás aí. Ele vai trabalhar essa proposta, né? Ele vai falar de um conjunto baseado de princípios baseados nas escrituras, principalmente nos ensinos de Cristo e seus apóstolos e tal, cujo objetivo é orientar a conduta cristã quanto membro de uma sociedade politicamente organizada. Então, desse modo, a ética do Espírito diz respeito ao estilo de vida e conduta do crente que é marcada pela santificação, não é? Logo que você aceita Cristo, confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aí você recebe de Deus e Deus vai trabalhando na sua vida. Na lição passada falamos sobre o fruto do Espírito, não é? Que é dado, que é feito, que é operado pelo Espírito Santo. E a santificação faz parte de da ação do Espírito Santo na vida do homem, e o homem se separando do mundo pecaminoso para estar fazendo a vontade de Deus, não é? Ele só recebe, só consegue se santificar baseado também no mover do Espírito e a entrega que ele faz para Deus, e aí ele recebe a santificação do Senhor, ele pode ser santificado, não é? Então vamos aqui. A santificação do Espírito Santo, por exemplo, como é isso, né? Vamos ver em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. O texto bíblico vai nos dizer assim no capítulo, na leitura bíblica em classe, vai dizer assim: portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios, esperai inteiramente da graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. No versículo 14 diz assim: como filhos obedientes, não vos conformado com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Note que quando eu falei no início que o desejo de Deus é que todos os seres que querem estar próximos dele têm que ser santos também. Não tem como você estar próximo de Deus e viver uma vida desregrada, viver uma vida totalmente pecaminosa sem reconhecer e sem se arrepender para receber de Deus a regeneração, a justificação e o perdão dos pecados, e a vida contínua do cristão dentro dessa santidade proposta por Deus, né? Então, por exemplo, Deus, assim como Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo também é santo. Jesus, Atos capítulo 2, versículo 27 vai dizer que Jesus é santo. O Espírito Santo, o Espírito também é santo, conforme os salmistas, o Salmo 51, verso de número 11, Isaías 63, 10 e 11, Mateus capítulo de número 1, versículo 18 e 20, e Mateus 3, versículo 11, Lucas capítulo 1, versículo 35, João capítulo de número 14, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 14, verso 26, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7 e 8,
Então a expressão Espírito Santo vem do hebraico ruach ou kadosh, do grego, e quer dizer pneuma ou hagios, né? Pneuma hagios, que é o chamado de Espírito Santo, porque sua obra a sua obra principal é o Espírito Santo, é a santificação. Santo vem dentro desse contexto de que você se molda, Deus se molda a sua vida, você se molda a Ele, logo você recebe essa terminologia, você começa a praticar frutos de santos, né? Ou de santos. E assim sucessivamente. Versículo 16 da leitura bíblica em classe está escrito assim: porque está escrito ser de santos, porque eu sou santo. Versículo 27, ou 17, aliás. E se vós invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em termo durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como o prata, o ouro, que vos fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Versículo mais manifestado neste último tempo por amor de vós. Versículo 21. E por eles e por se credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, ele deu a glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência, na verdade, para a caridade fraternal, não fingida, mas amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Versículo 23 e último aqui da nossa leitura. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Então, quando vamos trabalhar toda essa temática aqui, ok? Então, a ética do Espírito Santo, por exemplo, é sobre a conduta do cristão, e Paulo vai trabalhar isso, Pedro, aliás, Paulo vai trabalhar isso em Romanos capítulo 8, verso 1. Ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nessa nova vida que temos em Cristo, que o homem passa a ter, os homens precisam viver de forma diferente do que vivia de forma antiga. Se você quer, conforme eu falei já, não é? Se você quer viver uma vida com Deus, precisa deixar a vida antiga. Não tem como, esquece. Então, isso nós já temos consciência, não é? Temos a certeza. Então, Efésios capítulo 4, verso 13 a 30, capítulo 4, verso 17 a 30, né? Vai dizer que antes que ele estava acostumado com as práticas do pecado, da obra da carne e tal, agora deve agir pela vontade do Espírito de Deus. Então, a expressão andar em Espírito fala do procedimento, do modo de vida, das práticas, das obras. Então, para o apóstolo, não basta dizer que está em Cristo, é preciso evidenciar isto, mostrar isto, andando em Espírito, conforme está escrito em Gálatas, capítulo número 5, a partir do seu verso 16. Verso 16, e assim sucessivamente. Então, podemos ver a importância da santificação na vida do salvo. É um processo de santificação, processo da santificação na vida do salvo. Então a Bíblia mostra aí claramente a necessidade de vivermos uma vida santa, não é? Voltada para Deus, de vivermos uma vida santa por meio de várias exortações. Nós vamos observar Paulo falando no capítulo 13 de Romanos, versículo 13 e 14. Vamos ver Paulo falando aos Efésios, capítulo 17, verso 24, capítulo 4, aliás, verso 17 a 24. Vamos ver Paulo falando aos Filipenses, capítulo número 4, verso 8 e 9. Também Paulo vai exortar aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 5 a 10. E aos irmãos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Então, dentro desse processo no processo de santificação progressivo, o homem não é de todo passivo como na regeneração. Antes os cristãos
recebem a ordem de mortificar os desejos da carne, conforme está escrito em Romanos, capítulo de número 8, verso 13. Então, nesse texto, Paulo vai indicar aí que pelo Espírito que faz isso, porém diz que a atitude é nossa, né? Então, o Espírito é que trabalha isso em nós, mas nós temos que ter atitude, ação de buscar a Deus, de estar atento para Deus, de nos desvencilhar dos prazeres mundanos e da vida mundana que vivíamos outrora antes de aceitar a Cristo, né? Então, a responsabilidade do cristão é quanto à santificação é destacada aí pelo escritor aos Hebreus no capítulo 12, versículo 14, né? Que ele vai usar seguir, quer dizer, a paz com todos, ou seja, seguir no grego quer dizer dioko, que significa prosseguir, pressionar, correr após, esforçar-se por, né? Isso está dentro do material aqui de Enciclopédia de Champlin. Está aqui o material, certo? Está até marcado aqui, que eu trabalhei um pouquinho, que está dentro do meu rascunho aqui. Ok? Então, com certeza, todavia, vamos trabalhar isso aí. Ok? Vamos lá. O primeiro tópico, conforme eu já disse, depois de trazer um escopo dentro dos termos ética e santificação, a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ele é a plenitude dessa ação, a sua excelência moral, por exemplo. Essa é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo porque ele é santo, né? Então os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Então tudo isso eu já trabalhei, né? Mas vamos dar continuidade aqui. A santificação é a ideia preponderante ou predominante da santificação ou de santidade no Antigo Testamento, é de separação de todas as pessoas como lugar, coisas, que era separado para o serviço sagrado, né? Então, separado daquilo que é comum ou imundo, né? Para fazer entre os diferentes, entre o santo, a diferença entre o santo e o profano, né? Podemos ver isso em Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Então, o verbo hebraico Kodesh, quer dizer ser santo ou ser santificado, significa se pôr à parte. Então isso é mais usado no Antigo Testamento e vai aparecer cerca de 830 vezes, não é? Incluindo aí os derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, ou seja, se consagrar. No capítulo 7, versículo 1 de 1 Samuel, vamos sintetizar bem e entender bem essa temática, ok? Depois vem a consagração. O termo consagrar significa investidura de função, de funções consagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus, isto é, pode ser pessoas, coisa ou possessões. Em Levítico capítulo número 27, verso 28 e 29, consagração e santificação são termos distintos, mas pode significar a mesma coisa dependendo do contexto. Que façam aí veste, por exemplo, que façam veste a Abraão para santificá-lo, enfim, ou seja, que façam veste para Arão para santificá-lo. Na revista Almeida atualizada vai estar isso aí. O verbo aparece aí consagrar, é o mesmo que separar, santificar, ser santo, entendeu? E assim sucessivamente. Então elas se equivalem tanto para a pessoa como coisas, objetos, né? Depois nós vamos ver também aqui, apresenta o termo purificação, é o termo tahor, ou seja, puro, limpo, derivado do verbo taher, que é ser limpo, puro, ou kadosh, que é santo, né? Do mesmo verbo aí, do vocábulo, assim, do verbo kadesh, que pertence ao campo semântico, e ambos se ampliam, a santidade se aplica aí à santidade de Deus, ok? Nessas lições está vindo bastante termos gregos e hebraicos, e isso é muito importante que os irmãos estudem sempre essas matérias, que sempre tem um material para estudo dentro dessa temática aí, dessa questão. Está aqui o meu material de hebraico, de grego, tem uma parte aqui, mas tem outras ali no armário embaixo. Então precisa estudar esses termos aí para aprendermos, né? Deve ter bem um interlinear, muito bom. A Sociedade Bíblica do Brasil produz um bom material sobre as linguagens da Bíblia, ok? E assim sucessivamente. Então vamos lá. Como também as pessoas se aproximam, dá-lhe
dele e purifica de toda sorte de pecado e idolatria. Então isso acontece, o termo grego equivalente a tahé. Na Septuaginta aí ela vai aparecer como catásio, ou tornar-se limpo, limpar, purificar, enfim. Já rágio, que é kadesh, santo, quer dizer, santificar, consagrar. O objetivo rágios, ou santo, santificar, que é traduzido em 20 palavras do hebraico no Antigo Testamento, como kadosh, kodesh, enfim, elas se equivalem, que quer dizer separar-se, ser santo, tornar-se santo, Deus santificando, enfim. O segundo tópico da nossa lição, ela vai aparecer assim: a santificação ou santidade e seus cognatos são termos comuns no Antigo Testamento e no Novo, né, que traz o mesmo conceito da nova aliança. A santificação é a semelhança do caráter de Cristo, é o efeito real da salvação cristã, ok? Então nós temos aí informações sobejas para podermos estar nos inteirando, né? Eu fiz até aqui uma exegese do texto, de todos os textos, capítulo 3 até o versículo 23, e tem bastante material aqui, né? Mas o tempo já está acabando. Mas vamos trabalhar aqui a questão da santificação no Novo Testamento, né? Uma obra da Trindade. O que é a santificação no Novo Testamento? Uma obra da Trindade. No Novo Testamento torna-se explícito que antes estava implícito no Antigo Testamento. Isso diz respeito também à obra salvífica, né, do Deus Trino, ou seja, a fé cristã confessa a existência de um único Deus, né, de um único Deus santo, verdadeiro, e lembrando que quando vamos explicar essa questão de Trindade, da Trindade, vamos entender que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, e vice-versa. Mas ambos têm poder, glória e majestade. Ponto. Isso é sine qua non, um ponto pacífico em que concordamos. Vamos ver há debates ao longo do tempo, porque a pessoa queria ver escrito assim, a palavra Trindade, mas nós temos consenso racional para entender que tudo que Deus fez nos faz entender com muita clareza, sem precisar até de debate. As pessoas que complicam tudo. Mas o que significa essa questão de santificar, ou santificação, ou santificado? É um processo progressivo, contínuo, operado na vida de operado por Deus na vida de cada crente, aquele que é regenerado, convertido, justificado. Um processo de santificação do cristão é ensinado, é moldado a viver cada vez mais uma vida íntegra diante de Cristo Jesus, né? E a natureza da santificação? Eu falei aqui de elementos da santificação. Podemos até aqui falar, a santificação é a separação do crente para Deus e para o seu serviço. Salmos capítulo 4, verso de número 3. Outro elemento da santificação é uma realização, que a realização da salvação é uma realização divina. Ezequiel 37, verso 28, 1 Tessalonicenses 2, 23 e Judas 1. E também outro elemento da salvação, que por meio de Cristo, né? Ninguém consegue ser santo se não tiver Cristo. Então é por meio de Cristo que acontece isso. Hebreus capítulo de número 2, versículo 11, Hebreu 13, 12, e também é através do Espírito Santo que acontece a santificação. Romanos capítulo 15, versículo 16, 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 11, e 1 Tessalonicenses 4, 8, né? Então, essa natureza, não há no Novo Testamento um ritual de purificação, de cerimônia, não há nada legal para trabalhar isso, né? Mas diretamente, na realidade, todo o sistema mosaico que tinha essa questão. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isto quando o pecador recebe a salvação em Jesus Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, que refere à mudança de posição do pecador para a santificação, né?
Então, santificação posicional. Outro assunto importante, termo importante, que isso é obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente, entendeu? Então, é uma necessidade. Quem é crente tem necessidade de ser santo. Necessidade. Não tem nem o que fazer. É uma necessidade que temos. A nova vida em Cristo é um novo nascimento, é tudo novo ao nascer, com a criança continua no seu crescimento físico e mental. Assim o crente cresce em novidade de vida, em espiritualidade, e apesar da santificação ser instantânea, ela é o mesmo que, e ao mesmo tempo ela é progressiva. Isso acontece, a transformação pelo santo, que é o próprio Jesus, mas nós, para sermos santos, temos que viver uma vida progressiva, contínua com Cristo, ok? Porque isso não é um ato volátil, ficou santo hoje, amanhã pode aprontar, isso não existe, isso é contínuo. Então a vida cristã é uma carreira, assim como a santificação progressiva também nos torna mais semelhante a Cristo. Então não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá Deus, está escrito. Capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu já trouxe aqui alguns vocábulos, Tem até o vocábulo latino sanctus, que quer dizer santo, que toda vez que o vocábulo geralmente traduz o termo hebraico de kadesh, ou separado, enfim. Então eu já trouxe aí, já trabalhei bem essa questão, acredito, Então vamos para o terceiro tópico para finalizar. O terceiro tópico é a santificação aplicada no crente. O Espírito Santo é a fonte da santidade, e o Senhor é o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. Então, a santificação do crente é uma obra do Deus Trino. Isso eu também já citei. Na comunidade de Jesus, as epístolas do Novo Testamento, ele vai fortalecer as igrejas, exortar em uma vida santa diante de Deus, dentro da sociedade, enfim. Então Pedro, no seu capítulo 1, versículo 3, que está na leitura bíblica em classe, versículo 13 até o versículo 16, ele foca bem isso, ele trabalha bem essa questão. Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra, e pelo sangue e pelo Espírito. Então podemos afirmar, conforme diz Donald Guin, ele vai trabalhar isso dizendo que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. Ele é um efeito real através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do cristão. Que Deus em Cristo nos abençoe e sejamos santos sempre. E o que é ética? Eu também já trouxe um escopo aqui, mas ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega que é ethos, hábito, costume, que aparece aí somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo vai trazer essa fala e esse provérbio popular, e ele aponta isso aí no capítulo 15, no versículo 33 de 1 Coríntios. Então a ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e do que é errado nas escrituras sagradas, e assim sucessivamente. Com certeza nós temos aí motivos de sobra para entendermos e aplicar aí. Então, sobre a santificação, precisamos saber o que significa importância, a necessidade de se evitar de confundir a santificação com regras externas típicas de religião legalista. Isso não é santidade. Santidade é uma marca na vida do crente que é feita pelo Espírito Santo, é a plenitude do Espírito Santo na vida do homem. O homem se torna santo e quem marca isso na vida dele é o Espírito Santo. Então a santificação é obra de Deus Trino, mas geralmente é atribuída à Escritura à pessoa do Espírito Santo, ao mesmo tempo, aí a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, uma obra sobrenatural de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 16, Colossenses capítulo 1, versículo 11, 1 Tessalonicenses capítulo número 5, versículo 23, e Hebreus capítulo número 13, versículo 20 a 21, ela também aponta aí várias exortações para a cooperação do homem nesse processo. Se você
Deus quer que você seja santo e você não coopera com nada, ou seja, você não corre atrás da santidade, ou seja, não se abstém das coisas que vai lhe atrapalhar na fé, na conduta cristã, então não tem como. Então tem também uma parte do homem nisso, né? Conforme Romanos capítulo 12, versículo 9, versículo 16 e 17. Paulo também vai narrar isso, vai citar isso em Coríntios, 1 Coríntios 6, versículo de número 10, 9 e 10. E ele também cita em Gálatas capítulo 5, no seu versículo 16 até o versículo 23. Então, dentro dessa questão de santidade e ética, deve ter esse equilíbrio, né? É um equilíbrio, a palavra de Deus é quem opera a santificação em nós, é a verdade bíblica, é o crer em Cristo, é buscar. Não adianta virar monge e não obedecer a palavra, não viver a palavra e assim sucessivamente. Tudo é feito com equilíbrio, então tem que ter equilíbrio na santificação. Nós vamos ver hoje pessoas que ele se abstém das coisas, mas só ele é o bambambam, ele ignora tudo, ninguém presta, vê demônio em tudo, e tudo é do diabo, e ele começa a consagrar as coisas para o diabo. Então isso não é santificação, isso é ignorância. Bendito seja o Cordeiro. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu espero poder ter ajudado você e poder ajudar você na sua aula aí. E em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, onde estaremos aprendendo sobre o tema cultuando a Deus com liberdade e reverência. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Vai aqui uma ética pastoral também dentro dessa temática. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para nos ajudar aí ao crescimento do nosso canal. Não se esqueça, se você já é inscrito, deixe o seu joinha aí, não é? Para nos ajudar também. Se você quiser fazer comentários, deixe aí os seus comentários que eu vou dar a resposta. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.